O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Não só em termos étnicos, de termos de raças que se cruzaram aqui, mas em termos culturais. A gente abraça todas as religiões, toda a diversidade, toda a sexualidade. A gente tem uma das paradas LGBT, que eu contesto em grande medida, sobretudo pela pornografia latente das últimas manifestações e pela politização dessas pautas woke, né? Uma das maiores do mundo. A gente tem as transexuais mais lindas do mundo, que são até exportação para o mundo inteiro. A gente tem exatamente negros extraordinários, Pelé, cantoras, jogadores de futebol, empresários, todos miscigenados. A gente tem uma diversidade étnica, sexual, social, racial, cultural, como nenhum país do mundo. E a esquerda quer dizer que a gente é um país homofóbico, transfóbico, racista e misógino. Queria que você me explicasse por quê. Vamos lá, meu caro Adriles. Cara, mais uma vez eu digo que eu adoraria que esse delírio de vocês sobre a realidade do Brasil fosse verdade, né? Que a gente vivesse, né, como hegemonia do comunismo, num país que vive em paz, que é cheio de justiça, de harmonia, de respeito, não tem racismo, não tem homofobia. Pô, Adriles, o que você acha que é o Brasil de hoje, que infelizmente é uma visão muito míope, é o Brasil que a gente quer construir pro futuro. Então, talvez a gente possa até chegar em um acordo em algum momento. Mas o fato é que hoje... Cara, eu fico espantado que parece que a estratégia de debate de vocês é tentar pegar a realidade e virar ela do avesso, e aí a gente tem que passar os primeiros minutos tentando reorganizar para botar de volta os fatos na mesa para aí, a partir daí a gente começar... Os seus argumentos. Os meus argumentos é o seguinte, você me fala que é o país menos homofóbico do mundo, sendo que em números oficiais, por exemplo... a gente é o país que mais mata LGBT no mundo. Eu sei que você vai acabar comparando aí com um país que tem essa violência de forma mais oficial estatal. Não, e mesmo esse número ainda é subnotificado, porque a gente pode pegar vários casos, como por exemplo essa semana, e não precisa ir muito longe, mas eu posso pegar de outras semanas também. Teve um rapaz que foi agredido no metrô, uma agressão claramente homofóbica, porque ele não conhecia o seu agressor, ele estava lá na dele sem fazer nada, chegou recebendo ofensas homofóbicas, você tá lá parado, alguém chega pra você e fala, viado, não sei o que, pra virar homem, pá. Isso é claramente homofobia, concorda? Até aqui estamos na mesma página? Não sei, não vi esse cara. Tudo bem, mas aconteceu dessa forma, o cara chega na delegacia, além dele ter sido incluído no BO como alguém que também fez... Mas eu preciso de números, eles se você colocar exceções por regra, aí fica complicado. Não, mas quem tá tentando fazer isso é você, mas o que acontece é que a gente ouve inúmeros relatos, tanto na tentativa de registrar um crime de homofobia, quanto um crime de racismo, que agora estão equiparados, a dificuldade em conseguir fazer, em primeiro lugar, essa denúncia. Você chega numa delegacia... Talvez não seja nem homofobia, nem seja racismo. Tá, esse caso que vamos fazer, acredita nesse caso que eu te falei agora, que aconteceu desse jeito. Um caso, mas são vários iguais, aí você chega na delegacia, o cara vai colocar como briga, como violência, não vai colocar o agravante. Pode ser violência. Mas tem uma motivação. O fato de alguém bater num cara que é gay, um gay bater em alguém que não é gay, não quer dizer que seja homofobia. Depende, mas se é uma motivação, é homofobia, né? Se eu te chego num desconhecido falando, vira homem, viado do caralho, acho que tá meio óbvio que é, né? Aí só não vê quem não quer. Agora... Tratando sobre questão racial, que acho que vai por um caminho parecido, e você até citou a questão da miscigenação, e vale lembrar que isso não diz nada, até porque conhecendo a história do nosso país, a gente sabe que boa parte dessa miscigenação, a gente teve quase 400 anos de escravidão num país de 500 anos de história, desde a sua invasão. Não, a miscigenação foi feita de forma violenta, na forma do estupro. Mas depois que os escravos saíram, foram libertos, não teve ninguém forçando foram abandonados, né, na verdade. Foram abandonados, mas as pessoas transavam, pessoas pretas, e o resultado brancas, do abandono depois da abolição da escravidão, porque elas queriam, não é porque ninguém forçava, não. Isso não quer dizer que não existe racismo. O que eu tô falando é o seguinte... Quer dizer que existe muito menos racismo. A estrutura de um país racista se mede, e a gente vê as consequências da ausência de reparação dessa escravidão violenta que a gente viveu. Eu não cometi racismo contra ninguém. A gente vive num país extremamente desigual. Eu sou descendente de índice de Gini mostra que a gente é o país mais desigual do mundo. E basta olhar a realidade que a gente vê que a pobreza no Brasil, assim como a riqueza... Só um minuto, tô terminando. A pobreza no Brasil tem cor. E os números mostram isso. Se você mostra, por exemplo, um grupo de garis ali, vão ser quase todos negros. Um grupo de juízes, quase 100% brancos. Não é verdade. Negros Pô, bota no Google, então. Não é verdade. O Google negros recebem, em média, 40% menos do que brancos no Brasil. É verdade, cara. Você quer negar a realidade, aí não dá. Vamos fazer uma teoria. Inclusive para mesmos cargos. Agora deixa eu falar, senão você vai falar os 6 minutos inteiros. Deixa eu te falar uma coisa. Última frase. Não, peraí. Não precisa ser negro...
Porque quem é negro literalmente sente na pele a discriminação, vamos desde lá. uma abordagem policial até a discriminação na hora de conseguir um emprego. A maioria da Mas basta policial ter um é mínimo negra de também. empatia, cara, Vini, e presta olhos atenção. abertos pra realidade Presta brasileira, atenção. pra ver que a gente Presta vive num país atenção. brutalmente racista. Se você sai na rua, você vai ter uma dificuldade enorme de fazer uma classificação genérica e objetiva sobre quem é negro ou não. Sabe por quê? 90% da população brasileira não é negra nem branca, é parda. Pardo conta como negro. Não, pois então 90% da população é negra. Então quem comete racismo no Brasil? Tem 10% de brancos que eventualmente comandam 90% de negros no Brasil, como a África do Sul. Se você pega o Alabama nos Estados Unidos, é um estado em que tem reflexos muito claros de um racismo estrutural que existe naquele país até hoje, você vai ver as pessoas ou muito brancas ou muito negras. Se você pega aqui no Brasil, em que você concorda comigo, 90% da população é miscigenada, portanto, cruzou-se todas as etnias, o que dá ensejo a dizer que eu digo o tempo inteiro que é o país menos racista do mundo, porque as raças se confluíram no Brasil, você vai pegar Mas o IBGE, continuaram separadas você vai em pegar classes. o IBGE, você vai colocar 90% das pessoas estão presas num presídio. Tudo parda. Não é nem negro retinto, nem branco europeu. Você vai dizer que aquelas pessoas são negras de acordo com o seu critério ideológico. Se você vai para um restaurante chique, você vê pessoas, a maioria parda, você vai dizer, não, essas pessoas aqui são brancas. Ou Olha, seja, dependendo pra do fazer preço do uma restaurante. classificação Quanto mais caro. É um bom exemplo. pra Quanto mais fazer- caro o deixa eu restaurante, terminar, mais deixa eu branco vai falar, ficar. cara. Deixa eu- Os negros não deixa estão na eu terminar, cozinha no deixa eu falar o restaurante tempo de inteiro. luxo. Se você, eventualmente, faz uma classificação étnica no país miscigenado, é completamente maluco. Isso dá ensejo, inclusive, a distorções completas, como uma menina que era mais branca que eu, porque ela tem a tataravó negra ou a bisavó negra, como eu tenho, inclusive, eventualmente dela entrar nas cotas raciais. Agora, se você fazer uma reparação histórica, então tem que reparar pra mim, que eu tenho uma tataravó negra, eu que nasci branco, que não sofri a discriminação racial, sendo que ninguém, praticamente, com exceções, sofre discriminação racial no Brasil. O Brasil é claro que tem racistas Pô, Denis, pontuais. que Brasil que Presta você vive, atenção. cara? O Brasil tem racistas pontuais? Pelo Tem. amor de Deus. Como tem pedófilos pontuais, assassinos pontuais, sequestradores pontuais, torturadores pontuais. Mas isso não quer dizer que o Brasil seja estruturalmente pedófilo ou assassino Quando tem ou um estuprador. chefe de polícia. Cara, o Brasil é o país, de novo, Quando você- mais miscigenado do mundo. Quando Como é você que o tem país um- pode ter um racismo estrutural se todas as classes confluíram? Ah, pobreza, a maioria é negra. Sim, Não dá pra negar, Isso é cara. um resquício. Isso é um resquício da escravidão do século XIX, onde ali sim havia um racismo como a estrutural polícia que militar. separava brancos. A maioria da polícia militar é de miscigenados também, meu filho. Pô, Como é que você vai isso não fazer uma impede eles de. divisão racial Isso não impede num eles de povo serem essencialmente usados como pardo uma e ferramenta de miscigenado? violenta de Olha classe. a minha cor, olha a sua cor. A gente não passaria por branco no Alabama ou na Flórida. A gente seria considerado latino. Mas no Brasil porque a gente conta com gente privilégio vive, branco. Segundo o grande Eu não tomo em quadro violento da autor de polícia, Casa cara. Grande Pergunta Senzala, pra algum negro como é que é a maior separado pela polícia. democracia racial no Brasil. Inclusive do o mundo. chefe da Rota, A democracia racial que foi do Brasil vice é do prefeito exemplo do teu mundo. partido, É exemplo disse do que tem que mundo ser de diferente a miscigenação, abordagem. de tolerância, Você acha que tem que ser diferente de a abordagem complacência, conforme de bairro? tolerância cultural e racial com todas as Tempo. pessoas. Ah, A Denis, gente você vive pode continuar uma negando a realidade. democracia racial. Você pode continuar negando a realidade, Democracia acreditando no seu racial. Brasil de conto de fada, do ursinhos Democracia carinhosos. Mas racial. quem vive o mundo Tem real, cara. orgulho da miscigenação brasileira. Inclusive você é miscigenado.